8 horas e 14 minutos em Manaus, começando ao vivo aqui o programa 10 Minutos com Marcelo Amil, ao vivo aqui no www.webradioapp.com e também no TikTok. Hoje é dia... Cadê? Perdi até a pauta aqui, me enrolei todo. Hoje é dia 8 de julho, é o 189º dia do ano, faltam 176 dias para acabar o ano. Não vejo a hora. Hoje é dia do padeiro, parabéns a todos os padeiros, né? Uma profissão que no Brasil é simplesmente uma profissão, em alguns lugares é até considerada uma profissão de segunda linha, né? Mas, cara, no mundo o padeiro é muito valorizado, é quem faz o pão de cada dia, a primeira refeição do dia geralmente é o pão. Então, parabéns a todos os padeiros do nosso Brasilzão. Hoje também é Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Científico. Parabéns a todo mundo que faz pesquisa científica. Eu sou encantado por ciência. E Carlos Ribeiro, parabéns. Se você for cientista, Carlos Ribeiro, parabéns para você também. Num dia 8 de julho nasceu Procópio Ferreira também, um dos maiores atores da história do Brasil. O diretor tem até teatro em homenagem a ele. Também nasceu Moraes Moreira, cantor ainda, tem muitos sucessos aí. Eu gosto de aquela aumente o seu volume que o ciúme... Não vou ficar cantando pra vocês. Parabéns ao Moraes Moreira e parabéns também pra Angélica Houston. Pra quem não lembra da Angélica Houston, ela fez a Mortícia Addams no filme da família Addams, junto com o Raul Julia, uma atriz fantástica e um ator fantástico. E também no dia 8 de julho de 1896 foi a primeira exibição de cinema no Rio de Janeiro, provavelmente a primeira no Brasil também. E em 8 de julho de 47 foi quando houve o incidente de Roswell, que um dia talvez eu até faça um programa para falar disso aqui, né? De tão engraçado que é. Marcelo Amil. E começando o programa aqui, vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias para saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando. Qual é a pauta hoje? Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Lula diz que a ameaça de taxação de Trump não preocupa nações do BRICS. Presidente brasileiro minimiza o impacto de tarifas anunciadas por Trump durante a cúpula do bloco, destacando soberania e desinteresse do grupo. Encontro reforça alianças entre nações emergentes, ignorando provocações externas. Manchete da Carta Capital. Como os republicanos tentam conter a pressão do PL e segurar Tarcísio para 2026. O partido busca equilibrar influências políticas para manter Tarcísio como nome forte da extrema-direita nas eleições, lidando com tensões internas e externas. Estratégia envolve negociações para fortalecer base e evitar desgaste. Manchete do Brasil de Fato. Lula se reúne com Modi, primeiro-ministro da Índia, condena guerras e diz que não aceita intromissão de Trump no BRICS. Encontro bilateral em Brasília aborda cooperação e paz, com críticas a conflitos globais e rejeição a interferências estadunidenses. Lideranças assinam acordos estratégicos para fortalecer laços. Manchete do Brasil 247. Pesquisa Atlas. 63% dos brasileiros não têm nenhuma confiança no Congresso Nacional. Eu estou entre eles. Levantamento revela a desconfiança generalizada da população sobre o legislativo, apontando crise de credibilidade. Resultado reflete insatisfação com a atuação e decisões dos parlamentares. Manchete do ICL Notícias aqui para finalizar o nosso primeiro giro. Tarcísio, Trump, defesa Bolsonaro. Crítica à justiça. Governador paulista ganha apoio internacional enquanto polêmica envolvendo ex-presidente intensifica debates sobre imparcialidade judicial. Declarações geram reações divididas no cenário político. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá na live aqui. O Carlos Ribeiro, José Sobrinho, JN, Fortunato da Silva, Gerson Maskel, Frank Santos, de Iva, a Lolita Abreu, Gerson Maskel já falei, Osvaldo Edson da Silva, Rosinete, sejam bem-vindos todas e todas. Vamos entrar na nossa pauta aqui. Estados Unidos atacam Alexandre de Moraes. Justiça
ou guerra política? Vamos lá, eu falei disso ontem aqui no programa sobre o que o Trump podia efetivamente fazer contra o Alexandre de Moraes, além de fazer pressão política, de conceder asilo político, conceder refúgio, se fosse o caso. E a conclusão que se tem é que ele não pode fazer nada além de pressão política e de conceder o refúgio caso o Bolsonaro consiga chegar lá. E eu repito de novo, gente, se alguém ligado ao STF, a Polícia Federal, estiver assistindo esse programa, seja no YouTube, seja ao vivo, seja no Spotify, seja no TikTok, coloquem uma tornozeleira no Bolsonaro. Ele vai tentar fugir. Ele é um rato. Ratos, quando o barco está afundando, eles fogem. A Carla Zambelli fez isso. O Bananinha fez isso. O Mauro Cid já se viu agora que provavelmente tentou fazer isso também. E o Bolsonaro vai fugir. Então, não esperem. Do nada a gente tem uma surpresa de do nada aparecer o Bolsonaro nos Estados Unidos. Tô avisando aqui, hein? 8 de julho eu já avisei antes. Mas tudo bem. Voltando, por que agora os ataques não são só do Trump, mas também dos Estados Unidos? Como eu falei, houve 2 processos nos Estados Unidos, da Trump Media e do Rumble, contra o Alexandre de Moraes. Eu falei ontem também que esses processos são aberrações. O Alexandre de Moraes nunca tomou nenhuma decisão envolvendo a lei dos Estados Unidos, mandando ninguém nos Estados Unidos fazer nada. Todas as decisões dele, devidamente fundamentadas e devidamente corroboradas pelo plenário ou pela turma, conforme a competência do Supremo Tribunal Federal, foram para empresas que estão operando no Brasil. E a lei brasileira diz que para uma empresa operar no Brasil, ela tem que ter registro, sede e responsáveis no Brasil. Exatamente para você poder ter instrumentos para fazer valer a lei brasileira. Uma empresa que está sediada nos Estados Unidos não pode, porque o sinal dela chega aqui, porque ela opera aqui, simplesmente dizer que não vai obedecer às leis. Ela pode não obedecer, só que o serviço dela tem que ser impedido de chegar aqui no Brasil. Ponto. E não adianta, a Rumble tá com... O principal argumento deles agora é de que não tinha como impedir que o sinal deles fosse interrompido só para o Brasil, então estava se dando uma ordem para uma empresa estadunidense. Mentira. Mentira deslavada. Por que, Argemiro Pimentel? Porque uma ordem idêntica a essa, Aldori, foi dada para o Twitter. Antônio Ferreira, uma ordem idêntica a essa foi dada para a Meta. E o que a Meta fez, Carlos Ribeiro? E o Twitter? Eles cumpriram a decisão. Ponto. Os marginais do Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, eles estão bloqueados só para o Brasil. Tanto que eles estimulavam o gado deles a baixar VPNs para poder acessar as contas deles, mascarando o IP, como se eles estivessem em outros países. Então, isso é uma mentira deslavada. Vamos lá, por que hoje eu voltei de novo a falar desse ataque do Trump dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes? Porque eu observei alguns aspectos aqui. Primeiro, esse processo não precisa ter se formado em direito com louvor, precisa você ter chegado pelo menos no segundo período, porque aí no primeiro você estuda os fundamentos do direito e aí no segundo tu começa a estudar fundamentos de processo civil, competência, esse tipo de coisa. E não precisa nem ter sido um bom aluno no segundo período para você saber que essa ação que foi movida nos Estados Unidos pela Trump Media com a Rumble, ela não tinha sequer que ter tido uma citação emitida. Era para chegar no juiz, o juiz olhar e falar, bom, isso aqui não se trata de competência dos Estados Unidos da América, essa ação não tem pé nem cabeça, eu não vou dar ordem para alguém de outro país que nem está aqui, assim como outra pessoa aqui não está dando. Ponto. Então, arquive-se imediatamente. Mas não, o juiz, a juíza, sei lá quem foi, mandou fazer a citação. O que é a citação? É o ato inicial do processo. O João está processando Pedro. João vai à justiça. Ele fala, justiça, Pedro fez isso, 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 isso e isso. O juiz ele tem que olhar a reclamação de João e identificar, peraí, aqui eu tenho uma causa, eu tenho elementos mínimos para mover uma ação, para mover a máquina pública, eu tenho. Se eu tenho, então ok, pega isso aqui,
manda para o Pedro e diz para o Pedro responder. Se o juiz olha e não vê condições efetivas de tramitação daquele procedimento, ele já manda arquivar de fato e, dependendo da motivação, até condena quem entrou com a ação a pagar custas do processo. Ah, Marcelo, mas isso é o direito brasileiro, não é o direito estadunidense. Não tem diferença nesse aspecto. Isso aí é um princípio basilar. Um banquinho de madeira, ele vai ser um banquinho de madeira em qualquer lugar. E para subir em um banco, a pessoa pode decidir, eu vou subir usando Nike, eu vou ficar na ponta do pé, eu vou subir descalço. Dane-se, mas aquele banquinho vai continuar sendo banquinho. A justa causa para processamento de ações, ela existe, Cláudio Bacharel, em todos os ordenamentos jurídicos democráticos. Aonde não existe a necessidade de comprovação de justa causa é em procedimentos ditatoriais, é em procedimentos inquisitórios. Foi o que aconteceu na Lava Jato, no Brasil, quando aquele delinquente do Sérgio Moro, com aquele outro marginal do Dallagnol e as suas respectivas quadrilhas, inventaram um processo para tirar o presidente Lula do processo eleitoral e interferir diretamente na democracia brasileira. E conseguiram, infelizmente. Então, isso foi o que me deixou de orelha em pé, porque esse processo, qualquer pedido dessa natureza, tinha que ter sido derrubado imediatamente. Era para qualquer juiz ou juiz, Antônio Ferreira, olhar e mandar arquivar. Mas não foi isso que fizeram, mandou-se fazer a citação. Ok, primeiro, quem vai responder essa citação? O STF não tem que constituir um advogado nos Estados Unidos para isso. O Alexandre de Moraes não tem, e eu acredito que não deve constituir um advogado para responder a isso. O que está se atacando não é uma decisão, uma postura do CPF Alexandre de Moraes. É uma decisão de um poder constituído dentro do Estado brasileiro. Então quem vai fazer essa resposta aos estadunidenses, Carlos Bacharel, é o Estado brasileiro, Zenaide. Sim, a Advocacia Geral da União vai se habilitar no processo. Boa noite, Cláudio Bacharel. Tá tudo ótimo aqui, meu querido. A Advocacia Geral da União vai se habilitar no processo, vai informar que é um ato de Estado, e aí eu já não sei, aí nesse aspecto há diferenças de legislação. Eu não sei se a Advocacia Geral da União vai se manifestar diretamente ou se o Estado brasileiro vai ter que constituir um advogado estadunidense para que ele mova o processo. Essa especificidade realmente eu não sei, porque isso não é basilar, isso aí pode ter diferença. Pode ter juspostulante, pode não ter, isso aí a gente vai saber com o tempo. Mas uma coisa eu digo com certeza para vocês, não será o Supremo Tribunal Federal quem vai disponibilizar um advogado para responder esse processo, e eu acho que o Supremo foi corretíssimo em nem comentar publicamente. Dane-se, faz a leseira que quiser para lá. Não será o CPF Alexandre de Moraes quem vai responder a esse processo. Quem tem que responder, João Nilo, e quem vai fazer, eu não tenho dúvida, é a Advocacia Geral da União, efetivamente. E aí tem um outro aspecto aqui também. Primeiro, como eu falei, esse processo tinha que ter sido arquivado imediatamente. Era para um juiz olhar para ele e dizer, isso aqui não tem condições mínimas de prosperar, então arquive-se o caso. Mas ele não fez isso, Matheus Dias. E o que me ocorre? Primeiro, assim como a gente tem aqui juízes, promotores, delegados, uma parcela da sociedade em todos os segmentos, que é simpática ao bolsonarismo, que é fascista, a gente também tem nos Estados Unidos uma grande parcela da população que é simpática ao trumpismo, a essas ideias fascistoides. Então, eu não sei se esse juiz ou essa juíza que mandou citar o Alexandre de Moraes nesse processo absurdo é trumpista ou não é. Mas eu me permito fazer duas elucubrações aqui, das duas uma. Ou esse juiz, essa juíza não sabe porra nenhuma de direito, é um incompetente ou uma incompetente, ou esse juiz ou essa juíza é trumpista. Porque não tem como. A situação é absurda, Danilo. Então só restam essas duas opções. Ou a juíza ou o juiz é trumpista, ou o juiz ou a juíza é um completo idiota que não sabe absolutamente nada de direito. Ponto. E aí vamos lá, vamos supor alguns cenários aqui. Vamos supor que esse juiz seja... Eu vou assumir que é um homem aqui, vou falar o juiz. Ponto.
Até porque mulheres dificilmente fazem essas besteiras, né? Essas leseiras assim, é mais feita por homem, mas tudo bem. Pois é, vamos supor que esse juiz resolva dar andamento a esse processo. A Advocacia Geral da União vai se manifestar, o juiz pode receber ou não receber, dizer que não é, que tem que ser o próprio Alexandre de Moraes e tal, e dar andamento ao caso. Vamos supor que ele resolva condenar o Alexandre de Moraes a alguma coisa. Ele vai fazer cumprir como? De que forma? Todo mundo já viu, pelo menos quem transita, né, Gilberto, em alguns fóruns por aí, já viu que todas as expressões do judiciário, elas estão ligadas a uma deusa, que é a deusa da justiça, pode ser a deusa romana ou a deusa grega da justiça, depende do fórum, as duas têm a mesma simbologia, mas em ambas você tem uma espada. Você tem outras simbologias, outros adereços, pode ter uma venda, pode ter uma balança, a balança pode estar reta, ela pode estar virada, há simbolismo em todos. Mas em todas as representações da deusa da justiça, você vai ver uma espada. Por que que tem uma espada, Júlio Damasceno? Porque a justiça precisa ter força para se fazer cumprir, para se fazer respeitar. Vamos supor que esse juiz faça que ele seja trampista maluco e ele sentencie esse processo. Ele vai executar como? Ele vai mandar um grupo de SEALs ao Brasil para prender o Alexandre de Moraes, como eles fizeram como fizeram com Bin Laden numa caçada? Não vai. Ele vai fazer o quê? Ele vai determinar ao governo que aplique aquela tal de lei Magnitsky, que suspenda contas bancárias do Alexandre. O que eles dizem ali é o seguinte, que na hora em que se aplica a lei Magnitsky, todas as empresas que têm relação de alguma forma com os Estados Unidos são obrigadas a obedecê-la. Vamos dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que eles apliquem essa tal de lei Magnitsky, de Johnny Medeiros, contra o Alexandre de Moraes. E eles digam, Euripa Lima, olha, a partir de agora o Alexandre de Moraes ele não pode ter conta bancária com qualquer banco que tenha relação com os Estados Unidos. Ele não pode ter cartão de crédito. Vamos supor que vamos supor que ele tem um cartão de crédito Visa e a Visa decida cumprir a lei. Olha, tudo bem, senhor Alexandre de Moraes, nós vamos cancelar o seu cartão de crédito, vamos cancelar a sua conta, o seu crediário, porque os Estados Unidos mandaram a gente cancelar. Ok. No mesmo dia, a Advocacia Geral da União vai entrar com uma ação, e aí a ver ainda se vai ser em primeiro grau ou em segundo grau, dizendo, olha, um magistrado da Suprema Corte Brasileira está sendo impedido de acessar o sistema bancário no Brasil por conta de uma ordem dos Estados Unidos. E aí vai sair uma ordem para esse banco para que ele retome todo o status bancário do Alexandre de Moraes. Ele tinha um cartão de crédito com limite de 50 mil reais, devolvam o limite. Ele tinha uma conta no Banco dos Santos, restabeleça-se tudo. O score dele era X, aumenta o score dele. Ponto. E se o banco não cumprir isso, esse banco vai deixar de operar no Brasil. E aí eu pergunto a vocês, qual é o banco no mundo, Rafael Souto, que vai deixar de cumprir uma ordem em solo brasileiro? Eles não vão ter escolha, Maria Helena. Ou eles obedecem a ordem do Poder Judiciário brasileiro, ou eles vão parar de operar no Brasil. E eles não vão parar de operar no Brasil. Aí pode dizer, mas então eles vão parar de operar nos Estados Unidos também. Não vão. Não vão porque esses bancos têm acionistas que são estadunidenses, José Rosário. E esses estadunidenses, eles não vão admitir. Vai chegar um ponto em que vai ficar inviável e vai ficar ridículo. Então, eu sinceramente, Maria Figueira, eu não acredito que isso vá em frente. Eu acredito que em algum momento vai haver algum lampejo de sensatez e vá se parar, porque se for chegar ao ponto de medir forças efetivamente entre qual decisão vai ser cumprida, Clevison, se os bancos vão cumprir a decisão dos Estados Unidos e proibir que o Alexandre de Moraes tenha conta, e com isso continuar operando lá e continuar operando no Brasil. Ou se eles vão cumprir uma decisão da Justiça Brasileira dizendo que eles têm que manter a operação dele, senão eles vão ser barrados no Brasil. Vai haver... Quando o negócio envolve banco, meu amigo, para quem assistiu Game of Thrones, ali tem um personagem lá que eu acho ele fantástico, que é o
Porra, o anãozinho lá, me fugiu o nome. Alguém me avisa aqui nos comentários, por favor, como é o anãozinho de Game of Thrones? O Tyrion. Tyrion Lannister. Ele comenta lá, ele fala aqui, em algum ponto ele fala, olha, os bancos sempre vencem. E é exatamente isso. Na hora em que começar essa guerra, em que os bancos verem que eles vão ficar impedidos de operar no sistema bancário da nona maior economia do mundo, que eles vão ficar impedidos de fazer negócios num sistema bancário que é praticamente um monopólio deles. Por que é praticamente um monopólio? Tudo bem, oligopólio é o termo correto. Marco Aurélio falando do Augusto Aras, o engavetador. Foi mesmo, Marco Aurélio. Eles vão deixar de operar no sistema brasileiro? Para pensar comigo, você que está vendo no chat aí, quais são os grandes bancos que operam no Brasil? Você tem Itaú, que é privado, você tem o Bradesco, que é privado, você tem o Banco do Brasil, que é de economia mista, e você tem a Caixa Econômica, que é público. Daí você tem Santander, você tem Citibank, você tem Safra, você tem um monte de outros bancos. Mas, na prática, Marco Aurélio, os grandes volumes de negociação, eles são feitos por esses 4 bancos. E o Banco do Brasil é metade brasileiro, 51% dele é brasileiro. Não tem possibilidade de desobedecer uma ordem do STF, de deixar de operar no Brasil. A Caixa Econômica é pública. Não tem possibilidade de a Caixa Econômica deixar de operar no Brasil. Mas então eles vão ter que escolher entre vão operar aqui, mas vão deixar de operar nos Estados Unidos, em todos os países com relação? Duvida e odó. Perguntem ao dono do Santander se ele vai querer abrir mão do mercado brasileiro. Perguntem aos acionistas do Citibank se eles vão querer abrir mão do mercado brasileiro. Não vão, meus queridos, mas não vão mesmo. Então, no fim das contas, tudo que está acontecendo, essas falácias do Trump, essa própria citação nesse processo é simplesmente um grande teatro para enganar bobo, para fazer volume para o gado bolsonarista, mas no fim das contas não vai dar em absolutamente nada. O que eu acho que vai dar nisso, David e Paula, é o seguinte: eu acredito que esse tipo de situação, Ivaneide Santos, ele vai unir as instituições no Brasil. Ok, tá com medinho, tá? Que o River tá com medinho de... isso é bem bolsominion, né? Aprender a escrever. Pois é, então, Maria dos Santos, o que a medo tá, né? Tenta de novo, tu quase acertou a frase, River. Quase, mais uma vez, tenta mais uma vez aí, gado. Pois é, então, eles estão simplesmente jogando pra torcida, pra gente como esse River aqui, que é gado do bolsomônio. Então, eles querem dar discurso e tal. Eu já falei em outras vezes. O Bananinha, a primeira vez que eles falaram em sanções ao Alexandre de Moraes foi no mês de janeiro. Nós estamos chegando na metade de julho e até agora nada. Eu acho que até podem vir tentar meter alguma sanção, Silvia, mas não vai andar, não vai acontecer, porque eles não vão ter como fazer cumprir. E na hora em que isso inserir, em que se colocar nessa briga, em que se puxar para essa arena o sistema bancário mundial, aí o Trump vai colocar o rabinho laranja dele entre as pernas e vai acabar com a palhaçada. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo: Silvia, Cleuton, Rosilanja, Manuel de Souza, Roger Gauer, Antônio Ferreira, Geudeon, Maria do Carmo, Fernandes, Jadelino, Ailton Portela, Delival, José Alcântara e mais um monte de gente. Obrigado por todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias pra gente falar aqui sobre o que está sendo manchete no mundo inteiro, o que o planeta está falando. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que transmite notícias para o mundo. Colômbia e Uzbequistão entram para o banco do BRICS. Líderes globais debatem cooperação em cúpula, focando em economia e paz. Encontro reforça alianças contra tensões, com destaque para iniciativas conjuntas. Participantes buscam soluções para desafios mundiais, ignorando pressões externas.
Manchete do portal La Nación, portal argentino dos nossos hermanos. Javier Milei avalia suspender viagem a Tucumã após governadores o ignorarem. Que coisa linda, parabéns aos governadores de Tucumã. Presidente argentino reconsidera a presença em evento patriótico devido a desinteresses de mandatários de províncias. Que bom, né? Conflito por recursos federais intensifica a divisão, afetando a agenda oficial. Clima e logística citados como justificativas secundárias. Olha aí, tá ruindo. Manchete do portal Diário de Notícias, portal português lá das Europa. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas vai ao Brasil e visitará consulados. Representante português inicia giro por nações lusófonas, priorizando apoio a imigrantes. A agenda inclui inspeções e fortalecimento de laços diplomáticos. Iniciativa visa melhorar serviços consulares em regiões estratégicas. Manchete do portal Grama, lá de Cuba. Vamos nos unir para promover a nova ordem internacional que desejamos e merecemos. Países aliados planejam reformulação de estruturas globais, buscando equidade. Encontro destaca a rejeição a hegemonias, com foco em desenvolvimento sustentável. Líderes prometem ações coordenadas para novo equilíbrio mundial. Já que falamos do que o mundo tá falando, né? Vamos para a parte dolorosa aqui, para o momento dedo na goela do programa. Saber quem é a pessoa nefasta de hoje, Marli Póvoa? Vamos lá, chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha a frente aí, por favor. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta. A pessoa nefasta de hoje é Marcelo Bretas. Marcelo Bretas é um ex-juiz federal brasileiro que foi aposentado compulsoriamente pela Justiça Federal, ou seja, foi expulso da magistratura. É evangélico e é conhecido por citar a Bíblia em sentenças. Em 2025, como eu já falei, foi condenado à expulsão da magistratura pelo CNJ por irregularidades. Marcelo Bretas enfrentou muitas críticas e o CNJ decidiu que elas eram procedentes. Em 2020, o TRF2 o censurou por autopromoção em eventos com Bolsonaro e Crivella. Em 2023, o CNJ o afastou por negociar delações e favorecer advogados, segundo a OAB. Acusado por Eduardo Paes de interferir nas eleições de 2018, foi condenado em 2025 à aposentadoria compulsória por desvios na Lava Jato, manipulação de processos e vazamento de informações. Bretas, outrora celebrado como um herói da Lava Jato do Rio de Janeiro, revelou-se um juiz parcial e comprometido com ambições pessoais e práticas antiéticas. Sua proximidade com políticos como Bolsonaro e Witzel, manipulação de delações e interferência eleitoral, expõe um magistrado que abusou do poder minando a imparcialidade judicial. A aposentadoria compulsória, pena máxima do CNJ, é um atestado de sua conduta deplorável e que manchou a luta anticorrupção e a confiança no judiciário. Marcelo Bretas é uma pessoa nefasta. Depois desse momento dedo na goela aqui, né, falando de Marcelo Bretas, dessa pessoa, vamos fechar o programa com uma notícia interessante, com uma notícia boa, com algo que deixa a gente feliz, revigorado, né? Então vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Brasil avança em segurança com redução recorde de armas em circulação. O governo Lula alcançou uma conquista histórica na segurança pública, reduzindo em 91% a compra de armas por caçadores, atiradores e colecionadores entre 2022 e 2024. Dados obtidos pela Folha de São Paulo mostram que, após medidas mais rigorosas, as aquisições caíram de 448.319 para apenas 39.914, revertendo a política de flexibilização e a política de morte do governo anterior. O Instituto Sou da Paz e a própria Folha destacaram o acerto da nova abordagem, que prioriza controle e responsabilidade. Com exigências como verificação de antecedentes criminais e avaliações psicológicas, o Brasil está trilhando um caminho mais seguro e equilibrado. O editorial da Folha celebrou a reversão do descalabro anterior, reforçando que menos armas significam menos violência evitável.
Essa mudança consolida um futuro promissor, alinhado com experiências internacionais de sucesso e evidências científicas. 18 horas e 44 minutos em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com. Mandar um abraço pro 810A, Paiton, Arno, Lenil, Segil, Silvestre Maria, Antônio da Silva, Carlos Ribeiro, Cláudio Bacharel, Marco Aurélio, 0810. Para quem me acompanhou aqui no www.webradioapp.com e no TikTok, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário, deixa uma sugestão de tema para um próximo programa. Se você gostou do programa, copia o link, manda para alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que está acompanhando pelas redes sociais ou pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá, tá aqui o endereço embaixo, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã estamos de volta.